Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso segundo vídeo sobre o período da União Ibérica e do Brasil holandês. Primeiro vídeo a gente entendeu o que era a União Ibérica e por que a Holanda resolveu invadir o Brasil. E agora nesse vídeo a gente vai entender a administração holandesa, o que deu certo e o que deu errado na administração holandesa. E vamos falar também sobre o fim da União Ibérica. Portugal volta a ser Portugal, separado da Espanha. Pois bem, a gente viu que no vídeo anterior a gente terminou falando que em 1630 os holandeses conseguiram invadir Recife e Olinda. Olinda era capital de Pernambuco e a partir do domínio de Olinda conseguiram dominar toda a região da capitania de Pernambuco. E depois da capitania de Pernambuco eles ampliaram esses territórios, mas isso a gente vai falar ao longo desse vídeo. Quando eles invadiram, a reação dos colonos em Recife, Olinda e no Pernambuco de modo geral foi resistência. Então, os senhores de engenho e seus empregados, enfim, e a população da capitania de Pernambuco resistiu à invasão holandesa. Eles não aceitaram a invasão holandesa a princípio. E, mais até do que as tropas espanholas e portuguesas, que não deram conta do ataque da Companhia das Índias Ocidentais a Pernambuco, a própria população tentou defender os territórios. Então, depois que a Espanha já tinha desistido de defender o território, já tinha dado como perdido, a população tentou defender, tentou não aceitar a presença holandesa. E com isso eles faziam emboscadas, faziam táticas de guerrilha. Guerrilhas são táticas para tentar pegar o adversário de surpresa, né, enfim, se esconder e tal ali. E também a ideia, né? Eles querem o açúcar, então vamos destruir as plantações de açúcar. Então vários canaviais foram incendiados com o objetivo de falar assim, ó, vão embora, vocês querem açúcar, não tem açúcar, vão embora. Então toda essa destruição, toda essa confusão, né, essa tentativa de resistência à presença holandesa, obviamente acabou chegando a uma série de prejuízos, porque você teve a destruição de propriedades, você teve a paralisação das atividades, e muitos escravos aproveitaram a confusão e fugiram. Inclusive, o Quilombo dos Palmares, que a gente vai ver em outras aulas, o Quilombo dos Palmares ele cresce muito justamente nessa época. O Quilombo dos Palmares ele é perto de Pernambuco, e ele tem um crescimento muito grande justamente nessa época da tentativa do domínio holandês, porque muitos escravos aproveitam os combates e fogem. E aí o Quilombo dos Palmares tem um crescimento enorme, se torna um dos maiores quilombos da história do Brasil. Então, os colonos começaram a perceber que a destruição, a paralisação e a perda de escravos estava sendo muito prejudicial. E aí eles falaram, bom, aparentemente, esses holandeses não vão embora. Então, ao invés da gente continuar aqui guerreando e correndo o risco de falir, vamos dar uma chance para os holandeses. E aí, depois de um certo tempo, a população de Pernambuco resolveu aceitar a dominação holandesa. Beleza? Agora nós somos colônia da Holanda. Então, Pernambuco vira colônia holandesa. Os pernambucanos tiveram que aprender a falar holandês, professor? Não. O Pernambuco não teve, do ponto de vista linguístico, não teve grande influência, até porque a presença holandesa foi pequena, vocês vão ver que durou poucos anos. Então não tiveram que aprender holandês, nem nada do tipo. Então Pernambuco se torna uma colônia holandesa. Alguns grupos que eram discriminados ou prejudicados por portugueses e depois por espanhóis, foram alguns grupos que viram com muito bons olhos o domínio holandês. Entre esses grupos nós temos os cristãos novos, os negros e os mulatos. Cristão novo era uma expressão que se usava em Portugal e Espanha para se referir aos judeus convertidos ao cristianismo. Mas a maioria desses cristãos novos, eles não eram judeus convertidos de verdade. Eles eram batizados e adotavam nomes cristãos, mas para não serem prejudicados ou penalizados na sociedade portuguesa e espanhola, porque existiam várias coisas que para você ter direito você tinha que ser cristão. E uma das coisas, se vocês lembrarem das aulas anteriores sobre o açúcar,
Um dos critérios para receber sesmarias com o objetivo de plantar as cana-de-açúcar era ser cristão. E os cristãos novos, como eles eram de origem judaica, eles não podiam ter propriedades com o objetivo de plantar açúcar. Então eles eram prejudicados por isso. Os cristãos novos, em geral, eram comerciantes. Então eram pessoas com muito dinheiro, pessoas que tinham condições de investir na produção de açúcar. Mas como as leis portuguesas, e depois quando a Espanha assume a coroa portuguesa, isso é mantido, os cristãos novos não podiam ter terras, eles não podiam investir na produção de açúcar. Com a chegada dos holandeses, os holandeses eram mais tolerantes com religiões diferentes. A religião oficial de Portugal e Espanha era o catolicismo, então se você não fosse católico, depois da Reforma Protestante, os protestantes também eram discriminados nas colônias portuguesas e espanholas. Os holandeses eram protestantes e eles eram mais tolerantes com a religião. Os holandeses não ligavam muito para que religião você seguia, desde que você desse dinheiro. Isso era o principal. Então os cristãos novos vão ver com bons olhos a chegada dos holandeses, porque agora os holandeses vão permitir que qualquer um que tenha dinheiro tenha terras. Negros e mulatos também vão ver com bons olhos a chegada dos holandeses, porque os holandeses não eram assim muito favoráveis à escravidão. Eles chegaram com umas ideias assim de, olha, progressivamente a gente vai substituir a escravidão por trabalho assalariado. Então os negros e os mulatos viam a perspectiva de liberdade. Na prática os holandeses não fizeram isso, mas eles já tinham um pensamento diferente, eles não viam a economia como sendo baseada no sistema escravista, como era em Portugal. Eles viam a economia mais voltada para um trabalho livre, assalariado, mas isso acaba não sendo muito colocado em prática durante o período holandês. Então, esses grupos vão ter vão ganhar uma certa liberdade. E agora faltava então para os holandeses conquistar não os grupos que eram excluídos na sociedade, os grupos marginalizados na sociedade. Agora os holandeses tinham que conquistar a confiança da elite, dos senhores de engenho, dos produtores de cana-de-açúcar. E aí Portugal não. A Companhia das Índias Ocidentais contrata João Maurício de Nassau, em 1637, para ser o governador do Brasil holandês. Então Maurício de Nassau, percebam de novo, ele não é um governador nomeado pelo rei ou nomeado por um governo. Ele é uma espécie de um gerente nomeado pela Companhia de Comércio. Então o objetivo dele é fazer esse lugar dar dinheiro. Ele é o presidente da empresa, digamos. Ele é o CEO da empresa. Enfim, ele é o cara que comanda um negócio. Mas ele comanda um negócio. As Índias Ocidentais não estão vendo o território como um país. Estão vendo como uma empresa, como um negócio. Uma coisa que tem que dar lucro. E aí Maurício de Nassau vai adotar uma série de medidas para fazer esse negócio dar lucro e, ao mesmo tempo, conquistar a confiança dos produtores de cana-de-açúcar. O raciocínio era simples. Se esses caras percebem que a nossa administração faz eles ganharem mais dinheiro, eles vão ficar do nosso lado. E para a gente ganhar dinheiro, eles têm que ganhar dinheiro também. Então, quanto mais a gente se ajudar, melhor. Então, o Maurício de Nassau ele adota uma série de medidas para tentar beneficiar os produtores de cana-de-açúcar. Primeira medida importante, empréstimos aos senhores de engenho. Empréstimos grandes, com juros baixos e prazos longos, para que eles pudessem reconstruir os engenhos que foram danificados durante a invasão, para que eles pudessem replantar as lavouras que foram destruídas e para que eles pudessem recuperar ali a sua produção o mais rápido possível. Isso foi bom para os senhores de engenho? Foi ótimo, eles adoraram. Vem dar crédito de engenhos abandonados. Durante a invasão, alguns engenhos foram abandonados, alguns senhores de engenho foram embora de Pernambuco, ou voltaram para Portugal, ou foram para outras regiões do Brasil. Os engenhos foram abandonados. Então, a Companhia das Índias Ocidentais assumiu esses engenhos e vendeu a crédito esses engenhos abandonados. O que é vender a crédito? Você faz uma espécie de um financiamento. Um banco paga o engenho e você vai pagando para o banco. Então isso é a venda a crédito.
Redução de impostos. Para incentivar os investimentos na produção de cana-de-açúcar, Maurício de Nassau reduz os impostos. Reduzindo o imposto, você aumenta a margem de lucro do produtor. Ele traz da Holanda também uma série de melhorias técnicas na agricultura, como, por exemplo, algumas técnicas de adubação desenvolvidas na Europa foram trazidas para Pernambuco. Além disso, a Holanda sabia que a mão de obra era mão de obra escrava, então o sistema de trabalho era baseado na escravidão. Para garantir a chegada da escravidão, aliás, a chegada de escravos para as fazendas de cana-de-açúcar, a Companhia das Índias Ocidentais invadiu alguns territórios da África, algumas feitorias, alguns pontos onde escravos eram comercializados. Então, para garantir que não ia faltar abastecimento de mão de obra escrava, eles invadiram esses pontos também. Porque a Espanha poderia fazer isso. Vocês estão lembrados, eu expliquei nas outras aulas, que Portugal tinha feitorias no litoral da África e eram comerciantes portugueses que levavam os escravos para o Brasil. Quando a Holanda invadiu o Brasil, seria muito fácil os comerciantes portugueses travarem as negociações de escravos e parar de levar escravos para o Brasil. Então, o que a Holanda faz? Domina esses pontos, invade alguns desses pontos, domina para garantir que vai continuar chegando escravo no Brasil. Então, os holandeses tinham essa noção de que eles precisavam não só dominar o Brasil, mas também dominar os territórios, pelo menos alguns territórios de onde vinham escravos. Então, eles assumem algumas feitorias, que antes eram controladas por portugueses, para que esses escravos continuem chegando no Brasil, continuem chegando em Pernambuco. E após dominar a capitania de Pernambuco, a Companhia das Índias Ocidentais estendeu esse domínio. Dominou a região onde hoje é Sergipe e a região onde hoje é Maranhão. Então, dominaram um vasto território. Se vocês olharem ali no mapa, tudo isso que está em laranja foi dominado pela Companhia das Índias Ocidentais. Então, uma grande porção do território brasileiro. Com todas essas medidas, a produtividade das lavouras de cana-de-açúcar aumentou. Aumenta a produtividade, você consegue vender mais, aumentam os lucros, todo mundo fica feliz, a população do Brasil holandês passa a amar Maurício de Nassau. Então, a presença holandesa, a princípio, é um grande sucesso. Conta com o apoio da população, eles conquistam o apoio da população e conquistam o apoio da população tomando medidas que favorecem a população e a economia. Então, com todas essas medidas, eles conquistam a confiança da população e Maurício de Nassau passa a ter uma administração tranquila. O território está seguro, porque a população está do lado dos holandeses, Espanha e Portugal não vão conseguir invadir e tomar de volta, porque para eles invadirem e tomarem de volta, eles vão ter que brigar não só com os holandeses, vão ter que brigar com a própria população, que agora está do lado dos holandeses. Os holandeses também vão aproveitar e dar uma, digamos, europeizada em Pernambuco. Eles vão dar uma desenvolvida, vão melhorar as cidades pernambucanas, principalmente a cidade de Recife, vão modernizar essas cidades, porque também os holandeses que vinham para morar precisavam morar em lugares decentes. Então, os holandeses também vão investir nisso, na urbanização de Pernambuco. Então, Recife era, como eu disse, Recife era um distrito de Olinda. A gente vai ver outras aulas em que momento Recife se separa de Olinda e Recife vira capital de Pernambuco, mas Olinda era a capital de Pernambuco e Recife era administrativamente subordinado a Olinda. Mas Maurício de Nassau ele vai investir muito na urbanização de Recife. A Olinda já tinha uma estrutura melhor, ele vai melhorar a infraestrutura de Recife. E em Recife ele vai investir na pavimentação de ruas, construção de pontes. Recife tem muitos rios que cortam a cidade, então ele vai fazer as pontes para ligar diferentes pontos da cidade sobre esses rios. E faz várias obras de saneamento, né, de água, fornecimento de água e coleta de esgoto. Então ele vai melhorar a vida na cidade. E também é criada perto de Recife, ali hoje seria um território que seria meio que um bairro de Recife, mas ele vai criar uma nova cidade, a cidade de Maurícia, que o Maurício de Nassau, obviamente, colocou o nome dele na cidade. A ideia era que fosse a residência dele, a cidade onde ele moraria. E nessa cidade chamada Maurícia, que hoje não é mais uma cidade, é um território perto de Recife, ele construiu um palácio para ele governar, um jardim zoológico e um jardim botânico. Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês em outros momentos, mas se eu já expliquei, eu explico de novo.
Jardim zoológico e jardim botânico, muita gente acha que é um lugar que as coisas ficam expostas para as pessoas irem visitar. Na verdade, não. O jardim zoológico ele é um centro de estudos sobre animais. Então, zoologia é o estudo dos animais. Então, o jardim zoológico é um centro de estudo e de pesquisa sobre animais. E o jardim botânico é um lugar de centro de estudo, é um centro de estudos e pesquisas sobre plantas. Então, a ideia do jardim zoológico era conhecer a fauna do Brasil. E a ideia do jardim botânico era conhecer a flora do Brasil. Né, para ver, inclusive, como isso poderia ser lucrativo para os holandeses. Então, você tem um grande desenvolvimento do conhecimento científico sobre a fauna e sobre a flora do Brasil com a presença holandesa. Os holandeses investiram bastante em estudos científicos. As cidades de Recife e Maurícia, com esses investimentos holandeses, chegaram a ser as cidades mais bonitas e mais urbanizadas da América, mais urbanizadas do que qualquer cidade portuguesa ou qualquer cidade espanhola. Também durante esse período, a Holanda organizou uma expedição de 46 cientistas e artistas. Cientistas para, enfim, fazer estudos sobre fauna, flora, geografia, meteorologia, uso medicinal de plantas, conhecimento das doenças tropicais e de como tratar essas doenças tropicais, enfim. E artistas para representar as paisagens, os animais, as plantas, as pessoas que existiam no Brasil e levar isso para ser mostrado na Europa. Então é muito interessante porque, apesar do Brasil ter sido colonizado por Portugal, muitas informações científicas que nós temos sobre o Brasil desse período foram feitas graças a estudos de cientistas holandeses ou financiados pela Holanda. Não só holandeses vieram, né? Vieram cientistas de outros lugares da Europa, mas financiados pela Companhia das Índias Ocidentais. Então a Holanda tinha um interesse científico pelo Brasil que Portugal não tinha tanto. Portugal era mais a coisa do extrair as riquezas. A Holanda também queria extrair riquezas, mas para extrair as riquezas melhor, eles também tiveram um investimento em conhecimento científico no Brasil. Então a gente tem aí alguns desenhos de artistas holandeses, né? Alguns vocês vão ver que estão muito bons, outros nem tanto, né? Aquela onça ali ficou meio esquisita, mas, enfim, desenhos, né, para registrar a fauna brasileira. Então a gente tem aí a onça, o tatu, a anta, o tamanduá, diferentes tipos de macaco, preguiça, enfim. E tudo isso era muito exótico, porque nenhuma dessas espécies de animal existe na Europa, então era tudo muito diferente. E os holandeses tiveram essa preocupação de registrar, de entender como eram, dos artistas desenharem, porque antes os relatos eram orais ou escritos, então um viajante escrevia dizendo, o animal é assim, assim, assado, e aí cada um imaginava de um jeito diferente. Os holandeses tiveram a preocupação de desenhar e levar, olha, são assim esses animais. Mesma coisa com as plantas. Enfim. Então, enquanto os holandeses estão lá, ricos e felizes, no Nordeste brasileiro, em 1640, Portugal resolve se separar da Espanha. Os portugueses, em 1640, iniciam uma rebelião e o resultado dessa rebelião é que Portugal consegue se separar da Espanha. Então a gente tem a separação das coroas ibéricas. A união das coroas ibéricas então foi de 1580 a 1640, durou 60 anos. Então, em 1640, Portugal se separa de novo da Espanha. E aí é coroado o rei Dom João IV. Dom João IV, que fazia parte ali da linhagem da família real portuguesa, era parente ali, descendente dos parentes de Dom Sebastião, assume o trono. Quando ele assume o trono, ele junta seus nobres e seus burgueses e fala: o país está falido e eu não faço a menor ideia do que fazer. Não, mentira, ele não falou isso. Mas quando ele assume o trono, Portugal estava falido. Por que Portugal estava falido? Portugal virou um território da Espanha. Não tinha suas próprias contas. E a principal fonte de riqueza de Portugal era o Brasil. Principalmente a produção de cana-de-açúcar no Nordeste. Quando Portugal se separa da Espanha, Portugal não tem mais o apoio da Espanha e não tem sua principal fonte de riqueza, que é o açúcar do Nordeste. Está controlado pelos holandeses. E aí Dom João IV tem que tomar providências. Só que, além dele ter que tomar providências econômicas, porque o país está falido,
A Espanha não ficou muito satisfeita de ter perdido Portugal. A Espanha queria Portugal de volta. E a Península Ibérica a Península Ibérica, mais ou menos 2/3 da Península Ibérica é Espanha e 1/3 é Portugal. Então é um território que só tem Espanha e Portugal, e a Espanha é maior que Portugal, está meio que engolindo Portugal. Então Portugal está ameaçado o tempo todo. Então Dom João IV não tinha dinheiro, não tinha fonte de riqueza, tinha uma ameaça constante da Espanha, e para resolver tudo isso ele tinha que fortificar as fronteiras, reorganizar o exército, porque o exército ficou 60 anos sendo comandado pelos generais espanhóis. Ele precisava reorganizar o exército como um exército independente português. Precisava reorganizar a marinha portuguesa, que também estava sendo controlada pela marinha espanhola, e reorganizar as finanças de Portugal. Então ele tem um problemaço para resolver. Ele tem que defender o país da Espanha, ele tem que arrumar uma fonte de renda para o país e tem que organizar tudo que ficou bagunçado. O que ele vai fazer? Acordos. Quando você não tem o que fazer com seus inimigos, você faz acordo. E aí ele vai apelar para a boa e velha diplomacia. Para quem ele vai pedir dinheiro? Portugal sempre pedia dinheiro para a Holanda, mas agora a Holanda não gosta mais dos portugueses, porque os portugueses se uniram com a Espanha e invadiram o Brasil. Então não dá para chegar, oi, vocês invadiram nossos territórios, mas dá para emprestar um dinheiro? Não fazia sentido. Então eles vão olhar para um outro país que está se tornando uma grande potência, que é a Inglaterra. E aí os portugueses falam, Inglaterra, tem como vocês descolarem uns trocados para nós? A Inglaterra fala, beleza, eu empresto um dinheiro para vocês, desde que nós tenhamos vantagens comerciais nas colônias de vocês. E aí Portugal fala, é melhor pegar esse dinheiro emprestado e oferecer vantagens para a Inglaterra do que não pegar o dinheiro emprestado e a gente morrer abraçado com as nossas colônias. Então, beleza. Fazem acordos comerciais permitindo que os ingleses explorem explorem algumas atividades comerciais com as colônias portuguesas. De novo, porque a Inglaterra e Portugal têm o acordo diplomático mais antigo da história. O acordo diplomático mais antigo que a gente conhece é entre países que ainda existem, é entre Inglaterra e Portugal. Lá na Idade Média, Inglaterra e Portugal fizeram acordos comerciais, e ao longo da história de Portugal, Portugal faz vários acordos comerciais com a Inglaterra, e a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive nas aulas do terceiro ano, vocês vão ver que isso continua acontecendo. Sempre que Portugal está com um problema, pede ajuda para a Inglaterra. E sempre que Portugal pede ajuda para a Inglaterra ajuda, mas pede alguma coisa em troca. Então vai chegar um momento que Portugal vai dever tudo para a Inglaterra. Quando a gente for estudar a época do ouro no Brasil, a gente vai ver que o ouro que saía do Brasil não ia para Portugal, ia para a Inglaterra, de tanto que Portugal devia para a Inglaterra. Mas enfim, conseguiram ajuda da Inglaterra. E aí ele foi lá bater na porta da Holanda. Amigos holandeses, vocês estão com uma coisa que é minha, no caso o Nordeste brasileiro. Em 1641, Dom João IV faz um acordo com a Holanda, e um acordo até bastante interessante para ele. Ele estabelece que os holandeses teriam um prazo de 10 anos para devolver os territórios que eles invadiram no Brasil, então eles poderiam continuar explorando por mais 10 anos o Nordeste. E em troca, Portugal se comprometia a ajudar a Holanda caso a Espanha atacasse a Holanda. Então, para a Holanda garantir um aliado contra a Espanha, eles aceitam essa negociação. A gente vai devolver o Brasil para vocês, né? O Nordeste brasileiro para vocês. Mas primeiro a gente vai explorar mais um pouco, mais 10 anos, a gente vai dar uma explorada, juntar bastante dinheiro. Aí depois a gente devolve para Portugal, mas Portugal tem que ficar do nosso lado caso a Espanha nos agrida. Então, para a Holanda, acabou... Assim, os holandeses eram bons negociadores, então 10 anos era um prazo interessante o suficiente para eles encontrarem... Era um prazo suficiente para eles encontrarem alternativas, para eles substituírem o território brasileiro por outro território, para eles produzirem açúcar. Só que esqueceram de combinar isso com os pernambucanos. Enquanto Portugal está lá
passando chapéu na Europa, pedindo ajuda para a Inglaterra, negociando com a Holanda, morrendo de medo da Espanha, a Companhia das Índias Ocidentais queria ganhar o máximo de dinheiro possível de Pernambuco. Como eu disse para vocês anteriormente, a Companhia das Índias Ocidentais não é um governo, é uma empresa. E ela está tratando Pernambuco não como um território, como um país, como um estado, está tratando como um negócio. Então, um negócio você quer que dê o máximo de lucro possível. Então, a Companhia das Índias Ocidentais achou muito legal a ideia do Maurício de Nassau de dar prazo, de diminuir imposto, de emprestar dinheiro, ok. Só que aí chegou uma hora que a Companhia das Índias Ocidentais olhou para o Maurício de Nassau e falou: então, amigão, quando é que essa galera vai pagar o que está devendo? Aí o Maurício de Nassau falou: não, pera, ainda não deu tempo deles se recuperarem, eles precisam de mais prazo para pagar. Se a gente resolver cobrar agora, vai dar ruim, a gente vai perder o apoio. Aí a Companhia das Índias Ocidentais falou: não, a gente te colocou aí para ganhar dinheiro, não para dar dinheiro para os outros. Então, em 1644, Maurício de Nassau foi demitido. E a Companhia das Índias Ocidentais coloca outro governador que resolve cobrar tudo que os pernambucanos estavam devendo. Quem estava devendo empréstimo foi cobrar empréstimo. Quem estava devendo o crédito lá para comprar os engenhos vai pagar. Quem estava devendo imposto vai pagar. Então, todas as dívidas que o Maurício de Nassau estava administrando, negociando, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu cobrar de uma vez. E não só cobrar de uma vez, aumentar os juros da cobrança. Ah, vocês não vão pagar? Então vamos aumentar os juros. Os colonos, muitos deles, não conseguiram pagar, porque foi o que o Maurício de Nassau falou. Eles ainda não se recuperaram. Se cobrar agora, vai dar ruim. A Companhia das Índias Ocidentais cobrou e deu ruim. Então, muitos colonos, para pagar suas dívidas, acabaram perdendo seus engenhos. Alguns, mesmo perdendo o engenho, continuaram devendo e foram presos por sonegação de impostos. Os senhores de engenho, que eram a elite do Nordeste brasileiro, ficam muito indignados. E aí começa a vir um sentimento de: nossa, acho que era melhor quando era Portugal. Em 1645, nós temos um dos eventos mais importantes da história do Brasil, que é a Insurreição Pernambucana. Eu gosto muito de falar não só da Insurreição Pernambucana, mas das várias revoltas que houveram em Pernambuco, e vocês vão ver que vocês vão estudar muitas revoltas que aconteceram em Pernambuco, porque os pernambucanos, eu gosto muito de falar isso dando aula aqui no Rio Grande do Sul, porque os gaúchos têm uma visão de si como sendo o povo que sempre luta contra as injustiças, o povo que fez a Revolução Farroupilha. Pernambuco é igual, os pernambucanos são iguais. Assim. Nesse ponto, pernambucanos e gaúchos são muito parecidos. Tanto pernambucanos quanto gaúchos são muito bairristas e são muito orgulhosos da história do seu estado. Então vocês vão ver que a gente vai ver muitas coisas, muitas revoltas que aconteceram em Pernambuco, vai ver também as revoltas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Mas aí em 1645 a gente começa essa saga das revoltas pernambucanas, do povo. Né, dá pra gente fazer uma análise depois, vocês vão decidir quem é o povo mais inquieto, quem é o povo que mais arruma briga, se é o Pernambuco ou se é Rio Grande do Sul. Enfim, em 1645 a gente tem a Insurreição Pernambucana, que nada mais é que uma rebelião contra o domínio holandês. O povo de Pernambuco resolveu expulsar os holandeses por conta própria. Lá no começo eles não aceitaram a presença holandesa, foram derrotados pelo cansaço, e agora eles falam: não queremos mais a Holanda. Os holandeses agora resolveram explorar a gente não quer mais. Os líderes dessa rebelião, dessa insurreição, e é bastante interessante vocês notarem esse detalhe, é que entre os principais líderes nós temos Fernandes Vieira e Vidal Negreiros, que eram latifundiários, ou seja, grandes proprietários de terra, eram senhores de engenho, eram pessoas brancas e ricas, de origem europeia. Mas entre os líderes a gente também tinha o Henrique Dias, um liberto, ou seja, um ex-escravo, um homem negro. E Felipe Camarão. Quem era Felipe Camarão? Felipe Camarão era um índio potiguara. Então, a rebelião contra o domínio holandês não foi uma rebelião de um grupo específico de Pernambuco. Foi uma rebelião que contou com
a elite pernambucana, representada pelos latifundiários, contou com os negros, libertos e escravos, porque o que eu falei no começo do vídeo, os holandeses meio que prometeram a libertação dos escravos, mas não cumpriram. Então os escravos falaram, esses caras são mentirosos, não vão libertar a gente coisa nenhuma. Então você tem a elite branca, você tem negros libertos e escravos, e você tem indígenas. Todos eles unidos contra a dominação holandesa. Para algumas pessoas, né, algumas interpretações da história do Brasil vão dizer que esse é o primeiro momento que as três raças que formam o Brasil se uniram para lutar contra a opressão. É meio viagem essa interpretação, mas o que é importante a gente entender é que talvez tenha sido a primeira rebelião em que diferentes grupos sociais se uniram. Porque normalmente as rebeliões são de grupos sociais específicos. Essa rebelião foi uma rebelião geral. Todas as camadas da população se uniram contra a presença holandesa. E esses combates, além de toda essa questão da exploração dos holandeses, também tinha ali um ódio religioso por trás, porque os holandeses liberaram a presença de outras religiões, né, de protestantes, de judeus. Inclusive a primeira sinagoga do Brasil, sinagoga é um templo da religião judaica. A primeira sinagoga do Brasil foi construída justamente em Recife nessa época. Então a primeira sinagoga do Brasil, o primeiro lugar onde os judeus puderam expressar sua religião livremente no Brasil foi justamente em Pernambuco, durante a ocupação holandesa. Então tinha um ressentimento religioso. Judeus e protestantes tinham ressentimento de serem discriminados durante o período da colonização portuguesa, então tinham um ódio contra os católicos. E os católicos também tinham um certo ressentimento, um certo ódio de como os protestantes e os judeus foram beneficiados durante a ocupação holandesa. Então juntou a insatisfação com o governo holandês, mais o ódio religioso, virou uma carnificina. Assim, foram embates muito sangrentos, muito violentos, porque não era só assim, queremos retomar o território, era eu quero te matar. Então o combate ficou muito violento. A batalha decisiva da insurreição pernambucana foi a Batalha dos Guararapes, em 1649. Então percebam que foi uma guerra de uns 4 anos, foi uma guerra longa. E na Batalha dos Guararapes, as forças holandesas foram finalmente derrotadas. Os insurgentes cercaram Recife, né, cercaram os holandeses em Recife e obrigaram os holandeses a se render. Como que eles obrigaram a se render? Eles cercaram Recife e impediram a entrada de água e comida em Recife. Então, sem água e sem comida, os holandeses se renderam. E até que em 1654 eles foram finalmente expulsos. Então ainda teve um processo aí, umas negociações para que eles fossem de fato expulsos, né? Então, no fim das contas, os holandeses nem conseguiram aproveitar os 10 anos que Portugal tinha oferecido. A própria população pernambucana expulsou e virou para Portugal e falou: pode voltar, estamos aqui de boa, recoloca a administração de vocês aí no território, vamos fazer de conta que nada aconteceu nos últimos anos. E assim termina a dominação holandesa no Nordeste brasileiro. Expulsaram os holandeses. E aí? Estão resolvidos todos os problemas? Não. A Holanda voltou a atacar o Brasil e atacou Lisboa, atacou Portugal. Falou: vocês prometeram pra gente 10 anos. Mas não fizeram nada quando a população se rebelou. Então, a Holanda atacou o Brasil e atacou Portugal. Só em 1661, depois de muita negociação, Portugal finalmente firma um acordo com a Holanda e se compromete a pagar uma indenização para a Holanda. Fala: Holanda, a gente vai te pagar uma grana aí, uma indenização, porque realmente a gente não cumpriu o acordo, vocês tiveram que sair antes do combinado, então tô aí uma grana. E a Holanda falou: tá, mas eu também me senti prejudicada porque eu não tenho onde plantar açúcar. Aí Portugal falou: tá, tem umas ilhas que são colônias nossas lá entre a Oceania e a Ásia, fica para vocês podem plantar açúcar lá. Então a Holanda passa a colonizar algumas ilhas ali no Oceano Pacífico e lá vai plantar cana-de-açúcar. Só que qual que é o problema? Se os holandeses estão plantando cana-de-açúcar no Oriente,
Agora tem concorrência para o açúcar que vem do Brasil. Então os europeus não vão só comprar do Brasil, vão comprar o que é produzido no Brasil e o que é produzido pelos holandeses no Oriente. Além disso, os portugueses não conseguiam fazer o refino do açúcar com a mesma qualidade dos holandeses. Então, o açúcar holandês era bastante o açúcar dos holandeses era bastante, tinha uma concorrência muito forte. Além disso, os holandeses também conseguiram dominar algumas ilhas nas Antilhas. Antilhas é a região do Caribe, ali perto da América Central. Então eles também produziam açúcar ali. Então o Brasil começa a sofrer a concorrência do açúcar holandês. E mais pra frente, os ingleses vão passar a perna em todo mundo e descobrir como fazer açúcar a partir da beterraba. E aí o açúcar de beterraba vai ser mais um concorrente ao açúcar brasileiro. Então o açúcar brasileiro já não era tão lucrativo quanto antes. Continua sendo o principal produto do Brasil, mas já não gerava tanta riqueza quanto antes. E aí Portugal vai estar no final do século XVII com muitos problemas, porque a sua principal fonte de renda já não é tão valiosa quanto antes. O que acontecerá com o Brasil e Portugal nas décadas seguintes? Isso são cenas dos próximos capítulos, veremos na nossa próxima sequência de aulas. Até mais!